Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Filha, como que foi a escola hoje? Ai, mãe, eu tenho um trabalho pra fazer, mas eu não tô conseguindo porque é de traidores da ditadura e esse livro não tem nada. Mas por que, filha? Você quer que a mãe te ajuda? A mãe conhece uma amiga, ela vai chamar pra te ajudar, tá bom? Tá bom. Filha, eu acho que a Tânia chegou. Oi! Olha, quando Tudo bem? bem? Eu preciso muito da sua ajuda com a minha filha. Ela tá com um trabalho sobre a ditadura. Eu tenho certeza que você é a melhor pessoa pra ajudar ela. Mas, por favor, toma cuidado com o que você vai falar. Tudo bem. Oi, Tânia, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Então, sobre o que era aquele trabalho que a sua mãe tinha falado? Ai, olha, a professora falou assim, que era sobre os traidores da ditadura, né? Ela deu o exemplo do traidor da invasão holandesa no Brasil. Mas eu tô pelo livro didático, mas não tem nada falando sobre os traidores. Sabe, ela deu o exemplo de Calabar, mas aqui também não tem nada sobre ele. Só tá falando sobre os holandeses que invadiram a Bahia em 1624, guerrearam por anos, né? Que tá falando aqui. Depois eles não conseguiram, né? Entrar, se aprofundar e ficar no interior da capitania. Então eles foram para Pernambuco, né? Em 1625. Eles fugiram, seguiram para Pernambuco porque a União Ibérica enviou reforços para ajudar a Bahia. Foi isso que está escrito aqui. Ela foi para Pernambuco e ocuparam Recife e Olinda, que era a sede da capitania. Fala também sobre o Martins de Albuquerque, que era sobre o governo deles. Só. Aí então a Holanda enviou o governador Nassau, que foi para comandar todos os territórios que eles conquistaram. Depois disso teve a crise do açúcar, né? Que a companhia, o Nassau pediu que a companhia tivesse uma moderação com essas dívidas, mas eles pediram inquisição imediata e aumentou os impostos do açúcar. Em 1644, Nassau pediu demissão de tudo e retornou à Holanda. Mas como é Calabar, então não tem nada aqui, aí eu não sei o que eu faço. O livro cita outros personagens históricos além do Martins de Albuquerque? Ó, aqui tem uma foto do Henrique Dias, mas pelo que eu estava lendo não tem absolutamente nada, né, de relato dele aqui no livro. Tudo bem, então eu acho que a gente poderia considerar um livro de um historiador chamado Evaldo Cabral. Ele chama Olinda Restaurada. E ele vai abordar com mais profundidade esse assunto que você está com dúvida. E segundo o Everaldo, como você citou, em 1624, a WC pretendia ocupar a Bahia. E para empreender essa ocupação, eles utilizaram duas táticas. A primeira foi o bloqueio naval. Esse bloqueio ele impedia os navios de chegarem ao porto de Salvador e, assim, de impedir a importação e exportação de produtos, como açúcar. A outra estratégia que a WC utilizou foi a de confrontos terrestres. E dois partidos foram formados nessa época, na invasão. Foi o Partido Nacional e o Partido Antinacional. O Partido Nacional era o partido de resistência à invasão holandesa. E ele era formado por Martins de Albuquerque, como você citou, ele era o governador de Salvador, por lusos brasileiros que fugiram para o interior quando os holandeses chegaram, e também havia
Henrique Dias. Henrique Dias, ele não era escravo. Ele era filho de escravos alforriados. E ele também fazia parte da resistência. Havia indígenas aldeados. Você sabe o que isso significa? Os indígenas que eram catequizados por jesuítas portugueses. E um exemplo deles era Felipe Camarão. E ainda também era composta por muitos senhores de engenho, que queimaram e abandonaram seus engenhos para dificultar o trabalho da WC. E também o Partido Antinacional, que era formado por escravos, senhores de engenho que deixaram seus engenhos, que os holandeses ocupassem os seus engenhos. E também nós podemos citar Domingues Calabar. Você já ouviu falar sobre Calabar? Eu já, pelo que minha professora falou. Ela falou que foi um traidor. Calabar, ele foi um personagem bastante peculiar. Isso se deve ao fato porque ele esteve dos dois lados, tanto do Partido Nacional quanto do Partido Antinacional. Por isso ele foi considerado por muitos traidor. Mas o que levou ele a ser um grande traidor? Calabar, ele aderiu e concordou muito mais com os ideais holandeses do que com os ideais portugueses. E ele acreditava que os planejamentos holandeses para o Brasil eram muito mais favoráveis. Calabar, ele familiarizou os holandeses com as táticas de guerra dos portugueses. E isso ajudou muito a WC na conquista dos territórios. Matias, ele até tentou recuperar Calabar, oferecendo-lhe mercês e perdão, mas isso foi em vão. Será que Calabar é mesmo um grande traidor? Os holandeses, eles contaram com vários colaboracionistas individuais, como senhores de engenho e escravos. Então, não é justo julgar Calabar como o único traidor, sendo que muitos o fizeram. Calabar, ele se destacou como grande traidor porque ele era muito inteligente e ele conhecia muito bem a região litorânea. E por ter ajudado muito os portugueses. Inclusive, Frei Calado afirma que Calabar foi um dos impulsos principais para muitas das ações holandesas durante as invasões. Mas como que eu posso fazer uma comparação entre Calabar e a ditadura? Para isso eu gostaria então de analisar com você uma peça. Você conhece Chico Buarque? Eu conheço, é um cantor, não é? Isso, é um cantor e escritor famoso. Ele, junto com Rui Guerra, escreveu uma peça chamada Calabar, o elogio da traição. Essa peça, ela utiliza a invasão holandesa para criticar a ditadura militar e questionar o conceito de traição. Ela procura fazer essa reflexão sobre quando a traição deixa de ser algo ruim e passa a ser algo admirável. Esses escritores, eles procuraram fazer um paralelo entre Calabar, que foi considerado traidor pelo Partido Nacional, e os grupos que eram considerados traidores na época da ditadura, que foi a época em que a peça foi escrita. E a peça mostra que muitos outros, eles poderiam ter sido considerados traidores. Temos personagens importantes como o Matias de Albuquerque. Ele poderia ter sido considerado traidor, pois enquanto ele oprimia, ele mantinha uma espécie de remorso e ele se questionava sempre sobre suas ações. Além disso, colocou os interesses do Brasil acima dos de Portugal. Outra personagem importante foi Bárbara. Bárbara, ela amou Calabar, mas ela traiu Calabar com o seu amigo Souto, Sebastião Souto, era companheiro de luta de Calabar, mas ele armou uma emboscada para ele, Ana de Amsterdã. Ana de Amsterdã, ela era uma prostituta e ela poderia ser considerada traidora porque ela denunciou os católicos e protestantes com quem ela dormiu. Então, por que apenas Calabar foi considerado traidor? É verdade que Calabar mudou de lado, mas ele fez isso pois ele agiu de acordo com a sua consciência e o que ele acreditava que seria melhor para o Brasil. Mas quais são os grupos que na ditadura foram considerados traidores? Bárbara, pergunta isso para sua mãe. Tchau, Bárbara. Tchau, obrigada por me ajudar.
E aí, filha? Foi boa a aula? Você gostou da Tânia? Ela é muito legal, né? Ela é legal, mas ela me deixou com uma dúvida só, mãe. Uma dúvida? Que dúvida? Eu perguntei pra ela dos grupos que na ditadura foram considerados traidores. Ela falou pra me perguntar pra Simone. Ai, filha, eu vou te contar uma história, mas você tem que prometer pra mim que você não vai contar para o seu pai. Na época da ditadura, filha, eu fiz parte de um grupo que pode se considerar um traidor. Nós éramos um grupo revolucionário que seguia os ideais de Marx e Lenin, que tem a intenção de mudar o Estado de um Estado opressor para um Estado socialista. Nosso grupo era a MR8, Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, que tinha esse nome em memória à data de captura do Che Guevara. Ele liderou o movimento cubano para implantar o socialismo na Cuba, e era essa a nossa intenção, e ainda é até hoje, de implantar o socialismo no Brasil. A nossa passagem pela ditadura, filha, ela ficou marcada pelo sequestro do embaixador americano. Nós o sequestramos para trocar ele pelo líder do nosso movimento, que havia sido preso. E esse sequestro nos deixou conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente. Contudo, a gente conseguiu libertar 15 prisioneiros políticos e mais o nosso líder. Mas pagamos um preço muito caro por isso. Muitos foram presos, torturados e mortos. E se eu estou aqui hoje é porque eu escondi muito bem isso. Seu pai e eu éramos de lados opostos, e se ele souber disso, com certeza ele ficará ainda hoje. Não deixe nem ele saber o tema do seu trabalho. Tome cuidado. Eu estou com a panela no fogo, eu já venho. Só precisava de mais uma fonte. Bárbara! Bárbara! Ai, ela foi falar com o pai dela. Ei, você! Vai logo carregar essa arma! O que você tá fazendo aqui? Eu já disse que não era pra você vir no meu serviço, é muito perigoso. Já que eu tenho um trabalho, eu preciso da sua ajuda. O que eu tenho a ver com isso? É sobre os traidores da ditadura. Da invasão holandesa. A invasão holandesa? Você quer que eu te diga sobre isso? Eu preciso da sua ajuda. O Brasil era muito rico. E isso atraiu invasores estrangeiros que queriam o nosso açúcar. Foi nesse momento que negros, brancos, mestiços e índios se uniram e mostraram para aqueles estrangeiros que nosso país já tinha dono. Nossos líderes eram Vidal de Negreiro, Felipe Camarão e Henrique Dias. Mas e Calabar? Calabar? O impronunciável? Nunca mais diga esse nome, ele foi um traidor. Mas... Cala a boca, Bárbara! Por que eu não posso falar? Um dia você vai entender. Das grandes traições surgem as grandes renovações. Cala a boca, olha o fogo. Cala a boca, olha a relva. Cala a boca.